Bom, pessoal, nós vamos aqui iniciar, tratando dos objetivos da aula, a nossa aula de genética do primeiro capítulo aí de genética do nosso livro 3, conforme vocês estão vendo aí. E inicialmente informamos que a gente vai dividir essa aula em duas partes, tá certo? E a primeira parte nós vamos aqui apresentar quais seriam os objetivos dessa primeira parte da nossa aula de revisão desse nosso conteúdo, que é a primeira lei de Mendel já trabalhado. Então vamos lá. Bom, primeiramente é entender o conceito de hereditariedade. Vocês precisam sair desse conteúdo sabendo explicar e compreender o que seria esse fenômeno da hereditariedade, como é que as características passam de pai para filho. Outro objetivo é compreender o que diz a primeira lei de Mendel, para a gente poder compreender mais claramente como é que as características aí elas são passadas de pai para filho, e Mendel, através do enunciado da sua primeira lei, vai nos dar essa ajuda. Outro objetivo é que vocês consigam explicar o que são genes, saibam dizer o que são os genes, e que vocês consigam estabelecer relações entre os genes e as características hereditárias, ou seja, aquelas características passadas aí de pai para filho. Mais um objetivo é que vocês consigam conceituar, ou seja, vocês saibam dizer, digamos assim, o significado de genótipo, fenótipo, consigam conceituar aí traços dominantes e traços recessivos, porque isso vai ser necessário, dado a necessidade que vocês terão de trabalhar com problemas relacionados aí à primeira e segunda lei de Mendel e outros problemas de genética, compreender o que é um traço dominante, o que é um traço recessivo. Isso daqui vai dar, por exemplo, dicas importantes na hora de vocês conseguirem achar resposta aí para alguns problemas. Então, pessoal, nós vamos aqui começar, revisando o conceito de hereditariedade. Trago aqui para vocês aí essa carrada de macho, mas enfim, vai nos ajudar aqui no nosso objetivo, que é compreender o que significa hereditariedade. E de antemão antecipo para vocês que aqui nós temos 3 duplas, sendo que cada dupla é formada por um pai e por um filho. E a pergunta é se vocês conseguiriam saber, vocês saberiam dizer quem é pai e quem é filho aí nessa história. Nós vamos puxar esse rapazinho aqui, e vamos ver se a gente, analisando esses traços aí fisionômicos, da face, do rosto desses indivíduos aqui, a gente conseguiria encontrar o pai desse rapazinho aqui, Certamente muito conhecido aí pela mulherada, não é muito meu conhecido, só conheço porque eu fiz esse trabalho de levantamento aí das imagens e descobri quem é e quem é o pai dele. Mas enfim, analisando aqui os traços fisionômicos, a face desse rapaz, será que o pai dele seria esse primeiro? Será que seria esse segundo? Será que seria o terceiro, o quarto ou o quinto? Claro que a turma aí que conhece, e talvez até quem não conhece, poderia realmente dizer que o pai dele é esse cidadão aí. E aí é claro, quando a gente puxa aqui, a gente sabe que os dois aqui estabelecem realmente essa relação de parentesco, filho e pai. E percebam que os traços do filho são traços muito semelhantes, da fisionomia aí do rosto do pai. E é isso, pessoal, que a humanidade ao longo de muito tempo buscou compreender como é que as características dos pais passam para os filhos. E nisso surge a tal da hereditariedade. E no âmbito aí da biologia da genética, a hereditariedade cuida de estudar, de compreender, de explicar justamente como as características genéticas, aquilo que é genético é passado de pai para filho. Então esse é o grande objetivo da hereditariedade. É claro que na genética nós não vamos nos deter apenas em compreender o fenômeno da hereditariedade de forma aqui conceitual. Então vamos compreender ele de forma aí mais detalhada. Bom, nesse conceito de hereditariedade vamos tomar aí um homem e uma mulher. E aí vamos supor que de repente role algo entre eles e desse encontro, pessoal, eles venham, digamos assim,
né, aí estabeleceu que na genética a gente denomina cruzamento, né, um encontro dos seus gametas. E aí relembrando que o homem, né, o indivíduo sexo masculino, possui como gameta, como célula reprodutora o espermatozoide, e a mulher produz como gameta, né, o seu ovócito 2, ovócito secundário. E aí, para efeito de praticidade, nós vamos chamar aqui apenas de óvulo, embora não seja o termo correto. Mas enfim, aqui nós temos uma célula reprodutora masculina, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e uma célula reprodutora aqui feminina, que é o óvulo, o ovócito 2, o gameta feminino. Caso esses gametas se encontrem, né, vai se estabelecer aqui o fenômeno da fecundação. E o que eram duas células, pessoal, vão se tornar apenas uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto, né? Simplesmente zigoto. E aí esse zigoto entra num processo de divisão celular, né? Caracterizando aí o desenvolvimento embrionário. E posteriormente, depois, né, ao final do desenvolvimento embrionário, nós temos o surgimento de um novo indivíduo. E aí percebam que certamente esse novo indivíduo, ele vai apresentar características, né, semelhantes ao pai e certamente características semelhantes à mãe. Mas aí já entendam que de antemão houve a necessidade, né, de duas células se encontrarem. E aí, pessoal, para a gente poder entender melhor, né, como é que as características hereditárias, as características genéticas são transmitidas aí, né, de pai para filho, nós vamos aqui relembrar o que são genes. Tá certo? Então vamos aqui. Né? Imaginando que esta seja aquela célula ovo ou zigoto que eu falei, digamos assim, a primeira célula do indivíduo. Né? Relembrando aqui, ela é uma célula como qualquer outra, ó. Possui membrana plasmática, possui seu citoplasma e possui seu núcleo. E aí vamos focar aqui no núcleo nesse caso. Por quê? Porque no núcleo fica o material genético da célula. E aí, o que seria esse material genético? O material genético é formado, né, pela cromatina, cromatina essa que quando ela se condensa, vocês já estudaram que elas formam os cromossomos, né? Tá aqui o cromossomo, então o cromossomo, né, que caracteriza a cromatina condensada, e esse material genético, no caso, ele é constituído pela molécula, né, de DNA, o ácido desoxirribonucleico. Como dá para perceber aqui eu tenho um cromossomo, e esse cromossomo, perceba que cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA, está aqui o DNA. E no DNA nós vamos encontrar o gene, vamos encontrar os genes. E o que é que seriam esses genes? Né? A grosso modo, os genes seriam um pedacinho do DNA. Então, a região desse DNA aqui, que tiver informação genética para a produção de uma característica, um exemplo aqui, por exemplo, a região do nosso DNA que possui informação genética para definir a característica cor dos nossos olhos, se vai ser um olho verde, se vai ser um olho azul, se vai ser castanho, claro, médio ou escuro, essa região, portanto, esse pedacinho aqui do DNA que tem informação genética para produzir essa característica, a gente chama de gene. Então, assim, né, no processo da hereditariedade, nós recebemos sempre um cromossomo do pai e recebemos um cromossomo correspondente da mãe. Na verdade, nós seres humanos, para efeito de exemplo, nós temos 46 cromossomos. Desses 46, 23 vieram do pai e os outros 23, obviamente, só podem ter vindo de quem? Da mãe. Então, para cada cromossomo que a gente recebe desses 23, cada um desses 23 cromossomos que a gente recebe do pai tem um correspondente da mãe. Não são iguais, porque é um cromossomo que veio do pai e um que veio da mãe. Mas é como se eles fossem cromossomos correspondentes. Correspondentes por quê? Vamos supor que no cromossomo do pai, essa região aqui, esse pedaço do DNA, e aí nós vamos dizer que aqui nós teríamos um gene, possui no cromossomo correspondente da mãe, um gene consequentemente também correspondente. Então perceba que os genes, né, eu vou até extrair aqui uma região do cromossomo do DNA do pai,
e vou extrair aqui uma região do cromossomo do DNA da mãe. Então, digamos que eu acabei de extrair aqui um gene, né? Um gene que veio do pai com o seu gene correspondente que veio da mãe. E se esses pedaços aqui, portanto, né, do DNA que veio do pai, do DNA que veio da mãe, são responsáveis pela produção de uma característica nossa, nós vamos chamar isso de gene. Então, simplesmente o gene é uma região do DNA ou uma região do cromossomo que tem informação genética para a produção de uma característica. Demos um exemplo anteriormente, por exemplo, a cor dos olhos. E aí vocês precisam relembrar, até para não confundir, essas duas palavras, o alelo e gene. Né? Alelo e gene, uma coisa tem a ver com a outra? Tem, não é a mesma coisa, mas tem a ver. Às vezes até a gente fala como se fossem sinônimos, gene, alelo, alelo e gene. Mas vamos entender aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um trecho do DNA, né? No caso, o trecho que veio do pai, o trecho que veio da mãe, que determina, por exemplo, a cor dos olhos. Então isso é um gene. Então esse pedaço aqui de DNA é um gene. Porém, esse gene no pai, ele pode se manifestar e, por exemplo, produzir realmente a pigmentação, a melanina, que vai definir a cor dos meus olhos. Porém, esse mesmo gene que veio da mãe, determina a característica da cor dos olhos, pode não produzir a melanina ou não produzir na mesma substância que o gene que veio do pai. Então perceba que nós temos o mesmo gene, o gene que determina a cor dos olhos, porém no pai, esse gene está se manifestando de uma forma e na mãe está se manifestando de outra. Então essa forma na qual o gene se manifesta mais, menos ou não se manifesta de jeito nenhum, essa forma que o gene tem de se manifestar a gente chama de alelo. Então obviamente eu recebo um alelo do pai e eu recebo um alelo da mãe, certo? E no caso estamos citando aqui a título de exemplo a cor dos olhos. E aí, onde é que entra a história daquelas letrinhas, né, em genética, falar de azão, falar de azinho? Bom, como nós estamos falando de um único gene, nós estamos falando de uma região do cromossomo que determina uma característica, por exemplo, aqui a cor dos olhos, nós vamos representar esse gene por uma letra. No caso aqui representamos a letra A. Aqui tem um azão, aqui tem um azinho, mas estamos representando pela letra A. Então, o gene A. E por que hora eu tenho que colocar o azão e hora eu tenho que colocar o azinho? Justamente pelo aquilo que eu falei. Esse gene, né, no caso aqui o gene que determina a cor dos olhos, ele pode estar se manifestando de uma forma no pai e pode estar se manifestando no que veio da mãe de outra forma. Então, o gene, quando ele age, produz, digamos assim, a sua característica, né, nós até costumamos dizer que ele é o gene atuando na condição dominante. E aí a gente representa o alelo dominante pelo A maiúsculo, o azão. E o gene, quando a sua manifestação, digamos, ela é no formato de uma manifestação recessiva, a gente representa pela letrinha minúscula. Por isso o azão e o azinho. Tá certo? Então, recapitulando tudo, se nós somos frutos da união de uma célula, que é o gameta masculino do pai, com outra, que é o gameta feminino, que é o espermatozoide, unido com o ovócito secundário, que é o gameta feminino da mãe. E essas duas células trazem cromossomos para a gente. Metade dos cromossomos vem do pai, metade dos cromossomos vem da mãe. Então eu posso dizer que metade dos meus genes veio do pai, metade dos meus genes veio da mãe. É dessa forma, né, conforme esses genes depois vão se combinar e interagir, né, no filho, que as características assim são passadas de pai para filho. E que simplesmente o gene é uma região do cromossomo, né, que tem informação genética para uma característica. Agora, se o gene se manifesta ou não se manifesta, por exemplo, nós denominamos de alelo, né? O alelo do pai, o alelo da mãe, enfim, alelo e gene não são a mesma coisa, né? Mas são palavras aí que mantêm uma relação entre si. Tá entendido aí, pessoal?